Fala, fiel! Preparo físico do Papão pode ser fundamental nessa reta final de fase classificatória e início do quadrangular. Onde o Papão se destaca mais? No coletivo ou no individual? Hein? Eu vou dar minha opinião para vocês. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Te inscreve no nosso canal. Aperta nas notificações, você vai receber sempre os vídeos. Clica no gostei, hype o vídeo aí, pessoal. Tamo junto, hein? Pessoal, vamos lá. Que eu penso? O preparo físico do Paysandu está em dia. A grande maioria dos jogos, o Paysandu tem um preparo físico satisfatório, muito bom. E principalmente agora que nós vamos ter semanas cheias, essa é a primeira praticamente, depois do título da Copa Verde, é importante que depois desse tempo para treinar, repousar, enfim, mesclar, dosar as atividades, o Paysandu vai poder ter um melhor aproveitamento desse preparo físico, tá? Que já era bom, mesmo nessa grande sequência de jogos. Então, eu penso que muitas das vezes o Paysandu tem que se impor também pelo preparo físico. Porque quando tu vai lá e marca lá na frente, tu tem que ter preparo físico. Tu não vai fazer isso muitas vezes. Porque tu não consegue marcar saída de bola toda vez. Quando no final do jogo, do meio do segundo tempo para frente, tu consegues te sobrepor sobre o adversário fisicamente, tu tens grande chance de vencer o jogo. E o que a gente consegue observar no trabalho do Léo Cupertino, que já foi chamado várias vezes para treinar a seleção peruana sub-20, o Paysandu tem um preparo físico muito bom. Então, nesse ponto, dá uma tranquilidade muito grande para a gente. Claro, o preparo físico, ele não ganha o jogo. Mas hoje em dia, no futebol de hoje em dia, ele é fundamental. Hoje em dia, o futebol é muito físico. Não é mais anos 70, 80 que a parte técnica praticamente contava. Hoje não. Tem times que têm uma qualidade inferior, mas são tão bem preparados fisicamente, marcam, tomam a bola, que conseguem igualar com um time de uma qualidade um pouco maior e muitas das vezes, até numa bola ou duas, ganhar um jogo, tá? Então, o preparo físico do Paysandu é trunfo sim, para essas últimas rodadas de fase classificatória. Faltam 9 e principalmente pensando em quadrangular. E aí que eu falo, quando o Paysandu for contratar, ele tem que ver tem que ver como esses reforços vão chegar em Belém. Como esses reforços vão chegar. Tu não vai poder contratar jogador que está parado. Tu não vai poder contratar jogador que não joga 2 meses. Não vai nem ter tempo de colocar esse cara para jogar. Então, tu tem que colocar, tu tem que pensar até nisso quando tu for contratar um jogador. Tu tem que ver a minutagem dele para que ele possa ser reforço realmente e entrar no quadrangular para nos ajudar, pessoal, tá? Agora, o que vocês acham que no Paysandu é mais importante? No estilo de jogo do Paysandu, é o coletivo ou é o individualismo? Pessoal, é assim. Nós temos jogadores que se destacam e principalmente artilheiros. Nós temos o Ítalo com 13 gols, nós temos o Juninho com 9 gols, mesmo estando quase todos os jogos na reserva. Nós temos o Cleiton Pego, acho que o Cleiton Pego tem 11 gols. Então a gente tem jogador que se destaca na artilharia, a gente tem jogador que se destaca no meio-campo como um todo, principalmente Pedro Henrique, Caio Melo e Marcinho. E nós temos o maior destaque nosso na zaga, que eu reputo que seja o Castro. Na lateral direita, o Edilson. Na lateral esquerda, o Bonifácio. Só que aí, quando a gente começa a falar de vários jogadores, tu começas a parar e pensar que o nosso ponto forte está no coletivo. O nosso ponto forte está num time que não tem um cracaço de bola, que não tem um jogador que o time joga todo em função dele. Vocês acham que o Paysandu joga todo em função do Ítalo? Não. Vocês acham que o Paysandu joga em função do Cleiton Pego? Não. O Paysandu não joga em função do Marcinho. O Marcinho, ele é o quê? Ele é o articulador. Ele é o jogador que tem que fazer o Paysandu jogar. Entendeu? Assim como o Caio Melo, que ele acaba sendo um pouco de proteção e muito de contribuir para o Marcinho fazer esse jogo, né? O PH, ele é aquele jogador, aquele volante que destrói muito mais,
mas ele sabe tocar bola também. Então é por isso que o meio-campo do Paysandu, ele tem uma qualidade diferenciada. Diferente seria se um jogador fosse o destaque maior, totalmente. Ele que faz só gol, só ele que faz gol, só ele que arma o time, só ele que. Nós não temos isso. Nós temos sim esses jogadores que eu falei para vocês que se destacam, mas o coletivo do Paysandu é o ponto forte. Só que qual é o problema? É que o nosso coletivo, que é o nosso ponto forte, está muito enxuto, né? Está muito enxuto. Então nós temos o nosso Anorson Zena e mais um ou dois que entram. O Juninho e o Thalisson. Praticamente é com esses 13 que nós estamos contando. Só que a individualidade ela é importante também. Tu tens que ter um jogador que na hora que ele chegar cara a cara com o goleiro, ele vai guardar, ele vai fazer o gol, ele vai te dar a vitória. Porque nesses jogos que vem agora, os jogos finais da fase classificatória, mas principalmente os jogos do quadrangular, as chances elas podem ser esporádicas. Vai depender muito do que o time vai criar e principalmente da eficiência, da fazer o gol, tá? Se tu tiveres muitas chances para te fazer um gol, não tá certo. Prefiro que tenha poucas chances e faça gols, né? Muitas das vezes, eu tive 4 chances no jogo, Paysandu fez 2 gols. Excelente aproveitamento, 50%. Eu tive 10, 12 chances. Fui 1-0 o jogo. Então, a gente não está sendo efetivo. Não está sendo efetivo. É por isso que, na minha concepção, é um pouco equilibrado isso aí. Mas hoje em dia eu acho que o coletivo do Paysandu é mais importante. Até porque não destoa muito a qualidade dos jogadores. A Zena não destoa muito. Não tem nenhum jogador ruim demais e não tem nenhum cracaço de bola. É por isso que a gente tem que manter essa unidade, pessoal. E aí que vai o primeiro assunto que eu falei para vocês. Esse time, como ele é repetido muitas vezes, o preparo físico para um time que joga muitas das vezes com as mesmas escalações, muda um ou outro jogador só, muitas vezes só por questão de cartão, isso vai diferenciar um time como o Paysandu. Claro que depois na janela, quando vier reforços, vai dar para dar uma mesclada maior, mas o reforço vai ter que se inserir, vai ter que mostrar qualidade para entrar nesse time do Papão. Pessoal, se inscreve no nosso canal, aperte nas notificações para você receber os nossos vídeos, clica no gostei, hype o vídeo aí, pessoal. Tamo junto, hein? É nóis, papão. É nóis, fiel.